Marcos 7:31. Marcos 7:31. Quem encontrou, diga eu. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais os proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Meu Pai, essa é a verdade. Tudo o Senhor faz de forma perfeita. O segredo de dar certo é ver a mão do Senhor sobre. E é isso que nós queremos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, família, sobre tudo aquilo que a gente for fazer, a mão do Senhor, porque isso traz a garantia da vitória. Aqui estamos nós, Senhor, na penúltima ceia desse ano de 2023, mas com coração alegre, porque nada nos impediu de chegar até aqui. Gratidão ao Senhor, porque até esse sustento veio do Senhor. Não estamos de pé porque somos fortes, estamos de pé, Pai, porque somos dependentes do Senhor, e continuaremos a ser. Obrigado, Senhor, por estar cuidando de nós. Obrigado por nessa manhã também decidir nos abraçar com a tua palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí. Marcos 7:31 é uma quebra de padrão. Marcos 7, a partir do 31, é algo fora da curva, é algo que não era comum. Jesus sai dos termos de Tiro e de Sidom, vai até o mar da Galileia, só que olha por onde Jesus vai passar: pelo meio das terras de Decápolis, pelo meio daquele conjunto de 10 cidades gregas. Eu fico imaginando o espanto na face dos discípulos, quando Jesus começa a andar por aquele caminho. Isso aqui era, com certeza, uma quebra de padrão. Não era para passar por ali. Aos olhos humanos não era. A lógica dizia que não seria bom passar por ali, mas Jesus, repito, decidiu quebrar o padrão. Jesus vai fazer uma visita inesperada. Ninguém esperava aquilo, nem quem com ele estava, que ele fosse até lá, muito menos quem lá estava olhar e ver ele ali. Sabe aquela visita inesperada? Sabe quando você não está esperando que nada aconteça naquele dia, não está esperando que ninguém chegue naquele dia, e de repente a campainha toca, e você não estava preparado para receber ninguém, você não estava aguardando ninguém, não havia no seu coração expectativa para que aquele dia fosse diferente através da chegada de alguém na sua casa. Não, na sua cabeça aquele dia seria aquele dia simplesinho, aquela rotinazinha bem suave, o de sempre, mas de repente a campainha toca e tudo muda. O que era para ser um dia comum, como qualquer um outro, passa a ser um dia que você nunca viveu por causa da pessoa que chegou, uma pessoa que não era para estar ali, ou você não imaginava que fosse ali. Foi isso aqui que aconteceu. Uma visita totalmente inesperada. Eles não estavam esperando aquilo. Sobretudo naquele momento, eles não estavam aguardando aquilo. Só que tem um detalhe: ele decidiu ir.
E quando ele decide ir, ele contraria as minhas expectativas de algo. Sabe aquele dia que você pensa assim, eu vou para o culto e vai ser mais um culto? E se Jesus disser assim, não, hoje eu vou fazer na sua vida uma coisa diferente? Hoje é mais um domingo, hoje é o primeiro domingo de mais um mês do ano. E se esse mês Jesus decidiu fazer tudo diferente, quebrar o padrão? Que padrão? O padrão dos 10 meses que vieram antes desse 11º. De repente os últimos 10 meses desse ano para você foi tudo igualzinho, respeitando um padrão, respeitando uma lógica que você já criou no seu pensamento também, a forma como o ano vai terminar para você. Talvez você esteja pensando que os 2 últimos serão semelhantes aos 10 primeiros. Se eu te disser que Jesus hoje, que é o primeiro domingo desse novo mês, decidiu quebrar o padrão, acabar com essa rotina, fazer coisa nova, fazer o que ainda não fez. O que é o nosso pensamento para impedir? Mesmo que não haja expectativa em você, mesmo que você já não esteja esperando mais, quem disse que ele precisa da sua expectativa? Quem disse que ele precisa que você acredite? A grande maioria das coisas que aconteceu na minha vida eu jamais poderia acreditar. Ele simplesmente chegou e fez. Ele não precisa que você acredite. Se ele precisasse que você acreditasse, todo depressivo ia morrer com depressão. Mas quantas pessoas aqui ele já tirou da depressão? Mas quando você estava com depressão, você não esperava sair da depressão. Pelo contrário, você esperava se afundar cada vez mais. O que aconteceu? Ele chegou, quebrou o padrão, mudou a rotina, transformou a sua vida. Mas os 10, após 10, só faltam 2. Já se passaram 10. 10 é mais do que 2. Mas e daí? Se um dia para ele é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Quem disse que não pode acontecer uma virada na tua casa? Quem disse que as coisas não podem ser diferentes a partir de hoje, ou a partir de agora? Ele decidiu quebrar o padrão. Aí quando ele entra, onde ninguém esperava que naquele dia ele fosse entrar, nem quem com ele estava andando, quando ele entra, ele encontra um surdo mudo. Um surdo mudo. Agora seja sincero, você acha que aquele surdo esperava falar naquele dia? Aquele surdo mudo esperava ouvir falar naquele dia? Claro que não. Claro que não. Ele jamais poderia imaginar o que estava esperando por ele naquele dia. E o que é isso? São esses de repente de Deus. O camarada está lá, sem ouvir, sem falar, se comunicando através de quem sabe de linguagem de sinais. Aí de repente é naquele dia que a vida dele vai mudar completamente. Ele esperava isso, mas é claro que não. Claro que não. Tem 2 problemas do sujeito. Olha, ele não ouve e não fala. Não escuta e não consegue se comunicar através da fala. Ele se comunica, mas de outras formas. Porque através da fala ele não consegue. É surdo, mudo. 2 deficiências. Falta a audição, e a falta da audição gera a mudez. Ele é mudo porque é surdo. Se você analisar a metodologia de Jesus para fazer esse milagre, é exatamente isso. Jesus pôs as mãos nos ouvidos dele. Depois que os ouvidos se abriram, a língua soltou. Então, o problema que está na fala está vinculado ao que acontece nos ouvidos. A falta da audição está gerando o problema de comunicação. Esse problema que é o problema de comunicação está sendo gerado por alguma coisa que falta. Eu não sei o que está faltando na sua vida que está gerando algum problema. Talvez a falta de emprego esteja gerando um problema no casamento. Dívida. Talvez a falta de alegria esteja gerando um problema em relação a filhos. Eu não sei. A falta de algo, a falta de se ter onde morar, a falta de se ter um lugar para chamar de meu lugar, esteja gerando um problema no meio de parentela naquele quintal. Eu não sei. Talvez a falta
de discernimento para entender que o outro está precisando de um abraço e não de uma palavra dura, esteja gerando problemas ainda maiores no casamento que poderia gerar. Talvez a falta de atenção com alguém esteja gerando um problema e você diz que a culpa é do outro, mas está sendo gerado pela falta de algo, e pode ser que seja a falta da atenção devida àquela pessoa. Eu sei que é assim, irmão, a vida. A falta de alguma coisa acaba gerando um problema maior do que a própria falta daquilo. Falta de dinheiro gera um problema maior do que a própria falta de dinheiro. Por quê? Porque o casal, por muitas vezes, tem gente que briga e se separa por conta de questões financeiras. Então a falta daquilo gerou um problema maior do que a própria falta. Ele não consegue falar. Você imagina uma pessoa querendo se comunicar, a aflição que deve ser. Querendo falar alguma coisa com alguém e sem conseguir se fazer entender. Porque ele não consegue se fazer entender. Se ele é mudo, ele não consegue transmitir o que ele precisa através do meio que ele gostaria, que é a fala. Não é assim também em algumas situações? Você não consegue se fazer entender. Você fala A, a pessoa entende B. Você fala português, mas parece que o outro ouve em hebraico, que não entende nada. Você quer passar uma coisa e o outro reage como se você tivesse dito o contrário. Por quê? Porque você não está conseguindo se fazer entender. Esse rapaz aqui tem dois problemas. Um problema gerando o outro. Um problema que provoca o outro. Só que naquele dia Jesus chegou ali. E daí se é um problema gerando outro, se é o outro gerando um, e daí se são 2 problemas, 10 problemas, 20 problemas, de acordo com o texto. Olha como o texto termina: tudo faz bem. Tudo o quê? Tudo. Ele abre os ouvidos, ele solta a voz, ele faz paralítico andar, ele faz cego enxergar, ele transforma histórias, ele restaura casamento, ele arranca a depressão, ele tira da síndrome do pânico, ele liberta do vício do jogo, ele liberta do vício do álcool, ele faz ter nojo da maconha, da cocaína. Que negócio é esse? De acordo com o texto, tudo ele faz bem. Não importa se esse rapaz tem 2 problemas, 10 problemas, 20 problemas, não importa se um problema gerou outro, não importa quando esse problema começou, não importa se nasceu com esse problema, se foi um demônio que trouxe esse problema, não importa se foi um incidente da vida que o fez ficar assim, não importa como começou, o que importa é que aquele que é especialista em tudo chegou para fazer terminar. Eu não sei qual é o teu problema, a tua dor, eu não sei se você tem um problema que gerou outro, eu não sei se você não está conseguindo se comunicar direito com as pessoas e as pessoas não te entendem. Eu só sei que Jesus chegou para colocar ordem no negócio. Se ele não ouve, não fala. Eu imagino, sobretudo naquela época, que com o passar do tempo, as pessoas vão criando situações para facilitar, né? Hoje em dia tem a linguagem dos sinais. Eu gostaria muito até de aprender. Se tiver alguém aqui na igreja que saiba, me ensine. Hoje em dia tem as facilidades, as coisas vão se desenvolvendo. Mas agora imagina naquela época. Imagina naquela época, se ele não consegue ouvir nem falar, eu creio que nessa época ele tem dificuldade de criar amizades. Consegue imaginar isso? Ele tem dificuldade de relacionamento e, por consequência, de ter amigos devido às suas limitações. Então aquilo que o limita acaba impedindo que ele tenha gente por perto. De repente aquilo que te limita acabou afastando algumas pessoas de perto de você. Eu não sei o que, mas tem alguma coisa que te limita? Algum problema que você tem acabou afastando pessoas que você gostaria de ter perto. Você gostaria de ter aquela pessoa do seu lado. Você queria estar junto dela. O que é um problema financeiro que te impede de estar junto? O que é? É uma enfermidade que te impede de estar junto? Qual é o problema que tem afastado aqueles que você gostaria de se aproximar deles? A dificuldade que ele tem impede comunicação, e como impede comunicação, ele tem dificuldade de ter amigos ao redor dele. Eu creio que as pessoas até se aproximam dele, mas não ficam muito tempo.
As pessoas, eu creio que chegam para perto dele, sabe? Eu creio que as pessoas, Ju, tentam se relacionar com ele, mas dada a dificuldade desse contato, aqueles que chegaram e se aproximaram dele, acabam com o passar do tempo, aos poucos, sem magoá-lo, se afastando. Por quê? Por conta da dificuldade que é conversar com ele nessa época aqui. A dificuldade que é estar em contato com ele nessa época aqui. Também é semelhante à vida de muita gente. Como assim? Tem gente aqui que só esse ano já chamou umas 30 pessoas de amigo, quem sabe? E não ficou nenhum dos 30. Eu creio que tem gente aqui que ao longo desse ano já andou com algumas pessoas e pensou que sempre estaria junto aquelas pessoas. Mas andou com alguém em janeiro, que em maio já não era mais, eram outros, que em setembro já passou a ser outros, que no final do ano, quem sabe, não tem nem ninguém mais. Pessoas se aproximam, mas por alguma razão, as pessoas também se afastam. Pessoas vêm para perto, e você pensa, agora eu tenho um amigo, e quando você se dá por conta, cadê o amigo que estava ali? Já não está mais. E não é porque a pessoa não gosta de você, não sei, alguma razão aí faz com que as pessoas cheguem e saiam, entrem e saiam da sua vida. Isso vale para tudo, para a amizade, para a vida sentimental. Tem pessoas que não conseguem estabelecer na vida sentimental com ninguém. Ao longo de um ano é um entra e sai, é um entra e sai, é um entra e sai. Agora está, depois não está mais. De modo que você fica até meio sem jeito de perguntar pelo namorado ou pela namorada quando a pessoa está sozinha. Que pode ser que eu pergunte, aí, como é que está a noiva? Como é que está a namorada? Qual? Qual delas? Porque esse ano eu já tive 3. Qual delas? A Judite foi em janeiro. Faz muito tempo que eu não estou mais com ela. É um entra e sai, é um entra e sai. Ninguém fica. Eu creio que na vida desse rapaz tinha esse tipo de dificuldade também. Só que naquele dia chegou alguém que ia segurar ele pela mão. Você viu no texto? Você viu isso no texto aqui? Está no texto. Naquele dia chegou alguém que ia segurar ele pela mão. E aquele que segurou na mão dele naquele dia transformou a vida para ele nunca mais passar pelas situações que ele passou até ali. Jesus chega ali, a visita inesperada chega, e como pega todo mundo de surpresa, quem está ali nem sabe o que fazer direito. Eles tanto não sabem o que fazer direito, que eles se aproximam de Jesus e querem dar uma ordem para Jesus. Eles querem dizer para Jesus como que Jesus deveria agir. E o que é isso? É característico de quem foi pego de surpresa. Quem foi pego de surpresa não sabe como agir. Eles estão surpresos, com a presença de Jesus ali. Eles não pensam, eles logo vão agindo. Eles chegam para Jesus e dizem, põe a mão nele aí, vai. Põe a mão nele aí para que eles sarem. Peraí. Onde já se viu uma coisa dessa? A criatura querer dar ordem ao seu Criador. De onde já se viu isso? Quem é mandado querer mandar em quem manda. Quem não tem poder nenhum querer mandar em quem tem todo o poder. Parece que até hoje tem gente que faz isso, né? Deus, eu exijo. Exige o quê? O que eu vou exigir de um Deus que me dá o dom da vida todos os dias, e tem dia que a gente esquece até de agradecer o que Ele está dando? Ele chega e quer dar uma ordem a Jesus. Característica de quem foi pego de surpresa, não estava esperando aquilo. Aí o que Jesus faz? Não dá moral nenhuma a eles. Jesus nem faz o que eles estão mandando e nem questiona a fala deles. Jesus simplesmente segura na mão do homem. Segura na mão do homem e tira esse homem do meio dessa turma. Mas por que isso? Jesus não tinha poder para curar ele ali no meio? Não tinha. Mas antes de Jesus curar ele ali, Jesus tirou ele do meio daqueles que pensavam que sabiam, mas na verdade não sabiam nada. Jesus tira ele do meio daqueles que achavam que sabiam alguma coisa. Aqueles que, devido à sua altivez, não paravam para ouvir, mas queriam se levantar para falar. É muita gente que nunca senta para ouvir, só quer ficar de pé para ensinar o que nunca aprendeu. O que nunca aprendeu. E aí perde a oportunidade de ouvir o que Jesus tem a dizer. Se Jesus faz no meio deles, eles aprenderiam uma coisa nova. Mas como eles ficam de pé para querer ensinar Jesus, Jesus simplesmente segura o moço pela mão e tira o moço de perto deles. Jesus tira o rapaz dali e o rapaz ainda é surdo.
Perceba uma coisa, Jesus está segurando na mão dele, ele ainda é surdo. Jesus está segurando ele pela mão, está caminhando com ele, e ele ainda é mudo. Porque quem disse que ele tem que fazer um milagre primeiro, para depois você andar com ele? Anda com ele primeiro, e depois ele faz o milagre. Deixa eu falar para você que entra aqui por essa porta, pensando que isso aqui é a casa de benzimento. Dá uma benzida aqui, eu não sou benzedor, rapaz. Eu sou um servo de Deus. Faz isso não. Pode dar uma benzida aqui, não tem essa aqui dentro não. Sai fora. Quem manda aqui é Deus. Se você não quer caminhar com Deus que eu sirvo, vai ficar difícil o Deus que eu sirvo querer fazer por você aquilo que você precisa que Ele faça. Caminha com Ele primeiro. Caminha com Ele. Pensa o seguinte, Jesus curar alguém aqui para você sair daqui e voltar para tomar sua cerveja daqui a pouco. Esse não é o Jesus que eu sirvo não. Apóstolo, eu estou doente, eu não estou nem podendo tomar cerveja. Ora por mim, eu oro, Jesus cura você tomar cerveja? Jesus é o que agora? Isso aqui não é casa de benzimento. Isso aqui é a casa do Pai, que filhos têm prazer em permanecer. O rapaz ainda é surdo, mas está andando de mão dada com Jesus. O rapaz ainda está mudo, mas está de mãos dadas com Jesus. Melhor do que o milagre que Jesus vai fazer é pensar em Jesus andando de mão dada com alguém. Jesus andando de mão dada com alguém, que alguém olha e diz, coitado. Jesus andando de mãos dadas com alguém, que há bem pouco tempo alguém estava olhando e dizendo, tadinho desse rapaz. Alguém olhava para ele e se achava melhor do que ele. Agora aqueles que se achavam melhor do que ele, estão tendo que ver ele andar de mãos dadas com aquele que cura, com aquele que liberta, com aquele que transforma, com aquele que muda histórias, com aquele que levanta o caído, que põe de pé o abatido, com aquele que vira cativeiro. Aleluia! Estão vendo ele sair dali de mãos dadas com Jesus. Antes de curar, Jesus tirou do meio deles. Antes de curar, Jesus segurou pela mão e caminhou de mãos dadas com ele. Está vendo o processo qual é? Me cura para que eu ande. Não. Anda para que ele te cure. Me dá vitória para que eu venha. Não. Vem que eu te dou vitória. Abra a porta para que eu fique contigo. Não, fica comigo que eu abra a porta. Por quê? Porque tudo aquilo que vai acontecer na sua vida tem que ser consequência da sua vida com Deus. A tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua saúde física, a tua saúde emocional, o seu casamento, os seus filhos, tudo isso tem que ser uma consequência da sua vida com Deus e não o contrário disso, irmão. Aposto que palavra é essa? É a palavra para a ceia. Jesus está andando de mãos dadas com ele, tira ele do meio da multidão. Agora você imagina quem está olhando? Porque quem está olhando disse assim, põe a mão nele e cura ele, vai. Aí Jesus não fez o que eles mandaram. E ele agora está andando de mão dada com Jesus. Agora imagina quem saiu ou quem ficou olhando para aquela cena, dizendo aí, está andando com Jesus, mas não acontece nada. Está andando com Jesus e não acontece nada, igual a tua parentela, não é não? Que olha para você e diz, está andando com Jesus, mas não acontece nada. Está andando com Jesus, o menino está desempregado. Está andando com Jesus, mas olha a luta que está passando. Está andando com Jesus, mas olha a guerra no casamento. Está andando com Jesus, mas cadê o filho? Está lá no vício. Está andando com Jesus, deixa que eles continuem olhando. Por quê? Porque eles vão ver Jesus parar para transformar essa realidade. Deixa olhar, deixa falar, deixa mesmo ficar observando. Eles estão olhando, ele está caminhando com Jesus, não acontece nada, até que Jesus, longe deles, que tem coisa que Jesus não vai fazer enquanto estiver no meio deles. Jesus tira do meio deles, aí Jesus vai operar o milagre de um modo meio estranho. Tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Você imagina agora? O que Jesus está fazendo com ele? Jesus está estabelecendo com ele um negócio chamado contato. Repita comigo, contato. Esse rapaz ouve? Não. Então se Jesus só falar, ele não vai entender. Ele não ouve. Esse rapaz não ouve, ainda não ouve. Jesus, meu amigo David, vai estabelecer com eles a linguagem dos sinais.
Como assim? Olha o que Jesus faz. Jesus toca no ouvido, depois na língua, olha para o céu e depois libera o milagre. O que Jesus está fazendo? É para ele entender. Ó, você não fala porque você não ouve. Então o teu primeiro problema está no ouvido, aí tocou no ouvido. É por causa do teu problema no ouvido que você não fala e tocou na língua. Depois que ele faz isso, ele olha para o céu. E o que Jesus está fazendo? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você não ouve, por isso você não fala, mas o meu Pai... Pegou. Você não ouve, por isso você não fala, mas o meu Pai pode transformar a sua vida agora. Aí Jesus libera uma palavra, Efatá, que quer dizer: abre-te. As prisões, os tampões dos ouvidos se abriram, a língua se soltou, e olha, logo se abriram os seus ouvidos. Então primeiro, ouvido, logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e pôde ouvir e falava perfeitamente. Aí eu gosto, repita comigo: falava perfeitamente. Diga de novo: falava perfeitamente. Cíntia, me ajuda, você que é uma menina inteligente. Ele agora ouve, e ele agora não tem nada que impeça ele de falar. Só que Jesus não diz assim: agora eu vou marcar uma fono para você, para te ensinar a falar, porque você não ouvia, por isso não falava, então você não sabe muito bem como é que é. Eu vou marcar fono para você, serão 5 consultas com a fono. Não, Jesus faz ele ouvir, a língua se solta, e de acordo com o texto, falava, mas não falava embolado não, está aqui no texto, ó. Irmão, na Bíblia até as vírgulas falam. Presta atenção, você não pode mudar nenhuma vírgula do que está escrito aqui, mas uma vírgula do que está escrito aqui pode mudar totalmente a sua vida. Então deixa eu voltar para cá, olha, falava perfeitamente. Repita comigo: perfeitamente. Perfeitamente. Por quê? Porque quando Jesus faz é assim, irmão. Quando Jesus faz não fica meia boca, não. Quando Jesus faz, ele faz para valer. Quando Jesus faz, ele faz de verdade. É por isso que você deve parar de tentar fazer com a sua mão e deixa que ele faz com a mão dele. Não precisou de fono, não precisou de 48 sessões. Falava perfeitamente. Só que para que tudo isso acontecesse, o quê? Para ele ouvir e falar perfeitamente, primeiro ele precisou andar de mãos dadas com Jesus. Jesus não o algemou a ele e saiu puxando. Jesus estendeu a mão e ele segurou na mão de Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado. Agora solta. Aí. Você é obrigado a segurar nessa mão? Você não é obrigado a segurar e nem é obrigado a continuar segurando. Você segura nessa mão se você quiser, e você solta essa mão a hora que você quiser. Você já viu casal assim na rua? Quando vê o pastor, corre. Vou falar. Eu estou no shopping segunda-feira, porque sexta e sábado não vou para shopping não, irmão. Eu estou velho, irmão, não gosto de alvoroço, tumulto. Segunda-feira eu no shopping. De repente eu vejo alguns casais da igreja. Está o homem lá na frente, está a mulher atrás levando as sacolas. Quando me vê... Ai, meu Deus. É engraçado. Seria melhor se nem tivesse feito aquilo, porque ficou tão óbvio, né? Na rua. E quando eu ia no centro da cidade, que hoje em dia o centro da cidade está feio, né? Espero que melhore. Na João Pessoa, como é que era João Pessoa? Barão do Amazonas, era assim, irmão. Barão de Amazonas, alguns irmãos iam fazer compra na Barão de Amazonas. Era assim, ó, o homem na frente. Que isso? Desviando das bolsas que fica pendurado. Não é não? Fica tudo pendurado na calçada. O homem na frente assim, ó, desviando da bolsa, e a mulher atrás, ó, carregando as crianças e as bolsas. Aí quando vê o apóstolo, disfarça, mete a mão na bolsa, que já estava quase batendo na cabeça, e segura na mão da varoa. Aqui, ó. Para ser curado,
precisou andar de mãos dadas primeiro. Só que ele não foi obrigado a andar de mãos dadas. Jesus não agarrou na mão dele com força a ponto de ele não conseguir sair da mão de Jesus. Não. Jesus, eu fico imaginando Jesus estendendo a mão e tocando na dele. E quando Jesus toca na mão dele, os dedos dele segurando bem firme a mão de Jesus. Você está entendendo ou não? É isso que você tem que fazer, meu irmão. Quer mudar de vida? Segura na mão dele e anda com ele. Quer ter um casamento abençoado? Segura na mão dele. Por quê? Deixa ele te conduzir. Quando você segura na mão daquele que te conduz, ele vai te levar para o lugar onde ele já preparou a vitória para você. Jesus levou para o lugar certo onde queria entregar o milagre para ele. Para de andar soltinho por aí, rapaz. Segura na mão de Jesus e deixa Jesus te conduzir. Antes do milagre, segure na mão. Antes do milagre, caminhe com ele. Antes do milagre, segura bem firme na mão daquele que, se você quiser, ele não vai te soltar. Fique em pé comigo para a gente terminar, irmão. Eu creio que a turma ficou olhando de longe, os curiosos. Sabe que tem gente que não diz que não gosta de você, mas fica te olhando de longe? Irmão, que tem de fake me seguindo no Instagram, eu acho engraçado. Ficam criando um monte de fake me seguindo no Instagram com fake. Os nomes chegam a ser até bizarro. Por quê? É porque me odeia, mas não consegue ficar nem um dia sequer sem ver o que eu posto. Sabe, tem gente que fica te olhando de longe. Imagina aquela turma agora olhando de longe. Olhando de longe. O rapaz está andando. O rapaz não ouve e não fala. Só que agora Jesus levou ele para longe, segurando pela mão. O que está acontecendo lá, eles não podem nem imaginar. E tem coisa que só aquele rapaz vai ver. Tem coisas ali que nenhum daqueles homens daquela região viram. Só aquele homem viu. Olha o que o texto diz. E Jesus, suspirando, olhou o céu. Ele estava do lado. Ele viu isso. Ele viu Jesus olhar para o céu e... ele viu Jesus fazer isso. Tem coisa que a gente só vai ver quando a gente tiver coragem de sair do meio de algumas pessoas para quem Jesus não quer mostrar. Jesus não fez isso no meio dessa turma, porque Jesus não queria que essa turma visse o que ele separou para aquele rapaz ver. Irmãos, eu falava para um irmão no último culto, no gabinete. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: acaso andarão dois juntos se não tiverem em acordo? Não. Então para de andar com aqueles que não estão andando na direção que Deus quer que você ande, porque isso só vai te afastar cada vez mais de Deus. Eu digo isso porque está vindo aí final de ano. Eu digo isso porque eu estou vendo um povo alvoroçado para as casas de farol. Cuidado, irmão. Irmão, é melhor passar o verão dentro da minha casa, tomando banho de mangueira, mas com Jesus do meu lado, do que ir para uma casa na praia, onde vai ter cachaçada, pornografia o dia todo, conversa fiada, só coisa que não cabe mais para a gente, para dizer que está na praia. Cuidado, por quê? Porque lá mesmo no livro de Jó, a Bíblia traz um sustento para aquilo que a gente conhece aqui fora como um ditado popular. Qual? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cuidado, irmão, vigia a tua vida. O que Deus tem para você é precioso demais. É por isso que Satanás fica colocando umas bandejas na sua frente, passando com umas propostas. Você acha que o diabo é burro? Claro que não. Ele está te seduzindo com um pouco, porque aquilo que Deus tem para você é muito. Se for para sair do meio deles, para ver o que Jesus tem para fazer na tua vida, saia. Como assim? Segura na mão de Jesus hoje e diga para eles: Senhor,
Me leva para onde o Senhor quiser me levar. Quando esse rapaz aceita segurar na mão de Jesus, é como se ele estivesse se rendendo a Jesus, né? Pode me conduzir. Me leva para aquele lugar que o Senhor decidiu, que ali vai transformar a minha vida. Jesus levou, transformou a vida dele. Ele falava tudo agora perfeitamente. Como assim perfeitamente? Falar perfeitamente, a Bíblia está querendo dizer para nós o seguinte: quando Jesus tocou nele, é como se ele nunca tivesse tido aquele problema antes. É como se ele nunca tivesse sido mudo, como se ele nunca tivesse sido surdo antes. Imagina ele chegando em um lugar em que ninguém conheceu ele antes e dizendo, eu era mudo. Quem ia acreditar nele? Ninguém. Por quê? Porque não tinha nenhum vestígio de mudez, porque ele falava perfeitamente. É isso que Jesus quer fazer com você. A transformação que ele tem para a nossa vida, irmão, é tão grande, que o nosso hoje não vai ter nada a ver com aquilo que foi o nosso ontem. Eu hoje não tenho nada a ver com aquela porcaria que eu fui lá no mundo. Aquela porcaria de ser humano que eu fui lá, não tem nada a ver. E assim também é com você, vai ser com a tua casa.